Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Só um pouquinho, vou liberar as crianças já já. Já já, obrigado por ter lembrado. Segundo Samuel, capítulo 6 e 7, já acharam? Amém. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, acharam? Amém. Amém. Diz assim, quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E o verso 7, a ira de Deus, a ira do Senhor, se acendeu contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos indo para um movimento, ou uma mudança de estação, e eu quero que as crianças ouçam isso, onde nós vamos entrar num tempo onde nós valorizamos o discipulado, o ensino e a questão do aprendizado. Esse texto aqui, ele vai nos ajudar a entender o quanto é importante discipular e ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Porque as pessoas, elas vão fazendo as coisas da vida e entendem que Deus vai abençoar tudo que cada um vai fazer do jeito que cada um vai fazer. Ainda mais uma criança. Isso chama-se a falta de noção, falta de senso. Então, quando é criança, ela bota o dedo na tomada porque ela acha bonitinho, ela acha que ela vai ficar igual o desenho animado. Vai acender uma luzinha e vai fazer um barulhinho, depois vai tudo ficar bem. Não é isso que acontece. Aí a criança bota o dedinho na tomada. Depois fica mais velho, né? Aí vira adolescente, aí acha que vai fazer o que quiser fazer, que já manda na sua vida. Aí vai e conhece drogas, conhece um sexo antes do casamento, uma gravidez indesejável. E aí você vai vendo essas experiências. Semana eu conversava com um pastor e ele estava compartilhando comigo para a gente orar de uma situação de uma moça que há muitos anos atrás ela havia engravidado de forma incoerente desse jeito e ela fez aborto. E isso mexeu muito com a cabeça dela. Aí passaram uns anos e ela teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ela engravidou de novo e ela teve uma outra situação de família e filho, e aí a filha dela nasceu. Os anos se passaram, a filha dela agora na adolescência. O que aconteceu com a filha dela? Engravidou. E o que a filha está querendo fazer com o neném? Então você vai vendo, imagina qual é a dinâmica da cabeça dessa mãe. Por quê? Porque quando a gente não sabe que as coisas que a gente quer fazer, nem sempre elas têm a bênção de Deus, só porque eu quero, só porque eu vou fazer, ou quando eu interpreto que é Deus que está me dando e não é Deus que está me dando, ou como Davi interpretou a arca, eu vou trazer, é a arca de Deus, eu quero para perto de mim. E faz do seu jeito, com a melhor das boas intenções, ou achando mesmo que Deus está ajudando, e não está. Dá tudo errado. O jovem, faz uma faculdade, acha que está fazendo, vai, erra a faculdade, aí muda, aí erra que é outra, aí fica perdido no tempo e no espaço. O adulto, ele acaba, ficando aborrecido, não tem dinheiro para fazer as coisas, não tem dinheiro para comprar um carro, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para comer, e não tem dinheiro, o adulto fica... E você vai vendo que nas fases da nossa vida, se nós não soubermos como devemos fazer as coisas, se não soubermos o que devemos fazer, se não aprendermos do Senhor a maneira de Deus para fazer as coisas, e é isso que é ser crente, é fazer as coisas do jeito de Deus, porque você, como Davi, pode ter o nome de um rei, filho de Deus, abençoado por Deus aqui nessa passagem, e fazer as coisas de forma equivocada e errada. Por isso que a gente precisa aprender. Então, pais, mães, tios, avós, prestem atenção, porque uma das coisas mais maravilhosas e importantes que vocês podem fazer com relação a uma pessoa menor ou a uma criança, que não é pejorativo e nem é diminutivo e nem é menos importante, pelo contrário, criança é algo grande, é algo importante, é algo tremendo. E o melhor que você pode fazer é ensinar esta criança no caminho em que ela deve andar e do jeito que ela deve fazer as coisas, para que quando ela vá passando para a fase seguinte,
ela possa aprender o caminho e fazer as coisas certas e alcançar os resultados que o seu coração deseja. Para não fazer da forma errada. E como aconteceu aqui com Uzá, né? Ele foi morto, a Bíblia fala aqui no versículo seguinte, 8, que Davi fica contrariado, desgostoso, aborrecido, e larga a arca para lá, e fica chateado, e Uzá morre. Fica até uma observação aqui, né? Cuidado você, quando você quiser ajudar alguém que está fazendo alguma coisa que não tem a bênção e que não foi consultado pelo Senhor. Porque às vezes você vai querer ajudar uma pessoa que está fazendo uma coisa errada. Você morre. Foi o que aconteceu com Uzá. Não ajude aqueles que estão fora da bênção do Senhor. A gente é crente, a gente é igreja, a gente quer ajudar, mas cuidado, porque existe um espírito maligno e que ele faz com que você queira ajudar pessoas em nome de uma série de coisas, mas como Uzá, você se dá mal. Então, quando a gente traz criança para a igreja, e quando a gente ensina a criança, é um dos momentos mais importantes para uma família. É ensinar aquela criança para que ela conheça o Senhor, para que ela se submeta aos caminhos do Senhor, para que ela se ligue ao que Deus quer fazer e da maneira que Deus quer fazer, para que ela, quando crescer, ela faça as opções. Né? São muitas opções na vida, acho que oramos aqui, não é isso? Muitas opções. E uma criança, um adolescente, um jovem que não teve essa orientação, não foi discipulado, não sabe o que vai fazer, acha que está arrebentando, está fazendo o que todo mundo faz, está vivendo o que todo mundo vive, está curtindo, né, a vida adoidado. É até título de filme, né? E aí vem o pastor Ângelo e sempre brinca, mas o tempo passa, mas o tempo voa. E a poupança dos mamerinhos? Você vai quebrar a cara. Então, a ideia a gente tem uma palavra que precede a sua decisão, da sua vida. A vida é sua, você faz o que você quiser, você vai decidir como quiser, né? Mas a palavra que precede a sua vida é para que você escolha o caminho que deve andar e ande segundo a direção do Senhor. Então, venham aqui agora as crianças do Ministério Infantil, por favor. Todas as nossas crianças. A Sara já vai para a salinha? Vai para a salinha, né, Sarinha? Vai para a salinha. Eu quero ver lá você dando glória a Deus e aleluia lá na salinha. Venham todas as crianças, as menores e as maiores. E o tempo passa rápido, né, queridos? Amém? Vamos orar pelos nossos pequenos, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos pela vida de, ó Deus, Cauã, Mariana, Daniel, Sara e todas as crianças da tua igreja. E te pedimos, ó Deus, que nesse tempo, onde estarão sendo ensinados pelo Senhor, através da vida de cada tio, que, ó Deus, haja um milagre ali de, ó Deus, discernimento espiritual, para que, ó Deus, possam aprender, cada criança, que é importante demais para o Senhor e para a tua igreja, possa aprender o caminho que deve andar, para que, ó Deus, façam o que tem que ser feito, mas da maneira correta. E assim, vivam debaixo da bênção do Senhor, evitando, ó Deus, o que aconteceu com Davi, que ficou desgostoso, decepcionado e frustrado com aquilo que estava fazendo, e até era para Deus, e ele entendia que era bom para a vida dele, para o povo de Israel, mas que estava sendo feito de uma maneira errada, e acabou sendo exatamente o contrário do que Davi imaginava. Abençoa cada criança, para que, Deus, possam aprender e fazer as coisas certas, do jeito certo, no tempo certo, e assim viver a verdade e a bênção do Senhor. Nós oramos e as abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Hoje nós estamos com esse culto diferenciado e a gente vai marcar uma mudança de estação. Deixa eu te falar o que é isso. A Bíblia fala lá em Gênesis, depois logo do dilúvio, que enquanto houver, né, Gênesis capítulo 8, versículo 22, enquanto durar a terra, Deus vai providenciar plantio, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto houver terra, essas coisas vão acontecer. É promessa de Deus para as nossas vidas. Então, isso aponta para ciclos.
aponta para momentos das nossas vidas. E a nossa igreja, ela tem essa percepção, né? Você, por exemplo, você já pegou um metrô aqui da Tijuca, ou aqui da Sans Pena, indo em direção lá a Botafogo? O que acontece antes de chegar no teu destino final? Você, eventualmente, vai ter que parar em várias estações. E ali entra gente e ali sai gente, não é isso? Então, imagina que esse culto de mudança de estação é um entendimento de que você entrou nessa vida com Deus, entrou na igreja, como o pessoal fala por aí, virou crente, né? Não se fala mais isso não, né, irmãos? Não se fala mais virou Bíblia. Então vira para o seu irmão e fala, virou aplicativo de celular da Bíblia? Então você vira um aplicativo de celular da Bíblia e agora você entrou nesse trem. O teu destino é o céu. O teu destino final é o céu. Deus quer que você vá para o céu. O céu é o lugar que Deus preparou para você quando Ele, em Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para te dar a vida e a vida eterna. Deus quer você do lado dele. Deus quer você no céu. Deus não quer você na terra. Deus não quer você no inferno de fogo. Deus não quer você no sofrimento. Deus quer você no céu. Só que para chegar no céu, a gente então tem uma caminhada chamada vida. Essa vida é como um trem, e essa vida tem algumas estações que você vai e para. Entra coisa e sai coisa. E aí você vai adiante, aí para, entra mais coisa ainda e sai mais coisa ainda. Eu imagino no mundo espiritual, usando essa referência, o que representaria a estação central do Brasil, né, irmão? É lugar de jogar muita coisa fora, né? Porque você você pega lá o metrô em Botafogo, aí você está vindo aqui para Tijuca, aqui para Afonso Pena, para Sans Pena, quando chega ali na estação central do Brasil, sai aquela turma do metrô. Então eu imagino que o trem lá de Botafogo, parafraseando com a nossa vida espiritual, e quando chega aqui na central, é aquela estação, tem muito pecado que tem que sair da tua vida. Tem que parar na estação da santidade, parar na estação, né, da purificação, onde coisas têm que sair da sua vida. E é nesse sentido que a gente então organiza estrategicamente a igreja, o Ministério Palavra da Verdade, em estações, ou lugares que a gente precisa dar uma pausa, dar uma parada, para entender que vai ter coisa que vai entrar e vai ter coisa que vai sair. E uma dessas coisas que a gente faz nas estações, que são algumas estações, eu vou falar já para vocês já sabem, mas eu vou repetir, dentro da nossa visão, é o entendimento de que eu preciso ser discipulado, de que eu preciso aprender, de que tem coisa na minha vida que eu não sei. Né? Então lembra que eu falei da criança, que ela precisa aprender o caminho que ela vai andar? Tem uma fase da criança que todo mundo chega, todo mundo já passou por isso, mas alguns ainda são crianças retardamente, ainda fazem a mesma coisa. Eu não posso dizer que você é um adulto retardado, porque isso seria uma afronta, mas tem adultos que ainda retardamente fazem a mesma coisa que uma criança faz. Quando dizem, já sei, e tu não sabe, tem que aprender. A vida é um contínuo e eterno aprendizado. E quando a gente fala que a gente já sei, a gente expressa dureza de coração. Falamos sobre isso semana passada. Quando a gente fala que eu já sei, a gente expressa uma incapacidade de render-se a Deus. Quando a gente fala que eu já sei, a gente de alguma maneira se coloca num lugar de soberba, de altivez. E quem já sabe não vai aprender nada. Já sabe, vou aprender o quê? Se eu já sei, né? Mas dentro desse movimento de caminhada, que a gente pega a nossa vida e entra na igreja e vira crente, para ir para o céu, a gente vai parar em algumas estações da vida, onde coisas vão entrar e coisas vão sair. E uma dessas é o discipulado. Na verdade, a gente trabalha com comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. E agora, a gente, nesse tempo, se organiza para que a gente pare na estação discipulado. Ou seja, a gente precisa entender que nós precisamos aprender. E é muito significativo o testemunho da Luísa, quando ela diz aqui,
e claro que ela representa o Vitor, a família toda, e o Daniel também, de que está tudo sob controle, está no controle, chefe, está tudo dominado, estou mandando aqui na minha área. E quando os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, eles acabam sendo frustrados, a gente fala, não tem um controle. E ela aprendeu que a vida dela não é ela que controla, e ela falou isso daqui. Então é um testemunho que edifica, um testemunho que abençoa, um testemunho que fortalece a nossa caminhada de fé, e um testemunho que nos traz um aprendizado. Precisamos aprender. Então essa parada estratégica na estação do discipulado, ela marca um entendimento de que você precisa ter esse coração de aprendiz. Precisa parar com a sua teimosia, precisa parar com o seu jeito radical de dizer quem manda na minha vida sou eu. E você vai entender que através da palavra de Deus, você depende do ensino de Deus. Senão, como Davi, você vai achar que está fazendo do jeito certo, vai achar que está fazendo as coisas até mesmo para Deus, vai achar que está tudo direitinho, e aí vai começar a morrer gente do teu lado por tua causa. Vai começar a causar tragédia na família dos outros por tua causa. E aí você vai ficar desgostoso com a vida, chateado com a vida. Dentro da igreja, pastor, eu posso ficar desgostoso? Ora, veja Davi em relação a Uzá. Era um rei ungido pelo Senhor. Então sim, por quê? Porque quando você não faz as coisas do jeito que tem que fazer, e é por isso que a nossa palavra, a nossa mensagem, ela é tão invasiva, ela é tão intrusiva, né? Ela é tão entrante na sua vida, para que de alguma forma ela gere em você uma reação, né, onde você se movimente para sair do lugar de alguém que entende, que já sabe, e passe agora a assumir a cadeira do aluno, a cadeira do aprendiz, a cadeira do estudante, a cadeira de alguém que tem que receber. Irmãos, eu me converti em 78, me batizei em 81, fiz um monte de faculdade, dou aula e eu não sei nada. Eu sou um eterno aprendiz. E vou dizer para vocês, sem querer tirar onda de humilde, eu aprendo muito com as crianças. Como eu aprendo com a Sarinha. Como eu aprendo com o Cauã. Como eu aprendo com as crianças. Mas só vai conseguir aprender com criança quem tiver um coração de aprendiz. Se você não tem esse coração de aprendiz, você não vai se rebaixar para aprender com alguém que você considera menor do que você. Então tem um monte de coisa errada que precisa ir para o lugar, né? Primeiro que ninguém é menor do que você. Talvez uma ou outra pessoa que tem 1,5 m seja menor do que você, né? 1,49 m, 1,50 m, 1,51 m, né? E aí você vai vendo as alturas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no entendimento de como você valoriza aquilo que a outra pessoa tem, aquilo que a outra pessoa é, aquilo que a outra pessoa sabe. Então a gente precisa aprender a ouvir. Sobretudo ouvir pessoas que nos amam. Sobretudo ouvir Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, eu quero ler contigo, tem muitos textos, eu vou ter que ler um pouco mais rápido, porque o culto é mais longo, mas já são 11h20, irmãos. O tempo passa rápido. Então, no livro de Josué, capítulo 1, depois da morte de Moisés, que era um grande líder e uma grande referência para o povo de Israel, Moisés ele vai assumir o lugar Josué, vai assumir o lugar de Moisés, e vem a palavra do Senhor que se dirige a Josué e diz para ele: Josué, não deixe, Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, a Bíblia, e de meditar nelas dia e de noite. Meditar nas palavras, falar as palavras, meditar em tudo o que nela está escrito. Ponto. Só então, é uma condição mesmo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então a palavra de Deus, ela diz pra gente que eu posso conhecer a palavra, mas se eu não falar, não estou fazendo o que precisa ser feito. Eu posso conhecer a palavra
e falar da palavra. Mas se eu não meditar, eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Então eu tenho que, primeiro, conhecer, depois, falar. E ainda assim, manter essas palavras na minha cabeça. O que está ocupando espaço dentro do teu pensamento? O que você pensa? Aí você vai dizer para mim, pastor, estou trabalhando tanto que não dá nem lugar para pensar. Dá. Dá. Tu pensa alguma coisa, né? Tu pensa alguma coisa. Tu está aqui no culto, está pensando em quê? Na comida? Espero que não, né? Está pensando na palavra que vai ser liberada para a tua vida. Amém, querido? Todo mundo aqui é ávido no entendimento de que esse é o momento de você ouvir a voz de Deus para a sua vida. Aí você ouve a palavra de Deus. E aí você sai do culto e fala daquilo que você ouviu. E aí você sai do culto, aquilo que você ouviu e agora você fala, você fica o quê? Meditando, pensando. Só então, e é desse jeito, que vai fazer com que o teu caminho prospere. E aí você vai começar a viver aquilo que você ouviu, falou e está na tua cabeça. Porque, né, a gente acaba sendo aquilo que a gente pensa. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele também o é. Está escrito em Provérbios. Então a gente começa a perceber que o aprendizado ou o ensino é uma condição ou uma parada muito necessária para as nossas vidas. Está falando do Velho Testamento. Então vá para João, capítulo 14. Esse texto que dá origem, né, ao tema desse ano, que é o versículo inicial de João 14. Mas eu quero ler contigo João capítulo 14, versículo 23 e 24. João capítulo 14, 23. Respondeu Jesus. 2 pontos. Aí o que Jesus respondeu? Se alguém me ama. Você ama Jesus, querido? Amém. Sim ou não ama Jesus? Amém. Aleluia. Então se alguém me ama, Jesus que está falando. Ouviram Jesus falar e escreveram. Quem ouviu foi João e escreveu e falou aqui. Olha o que Jesus disse. Se alguém me ama, né, obedecerá a minha palavra. É o que Jesus falou. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Não adianta tu dizer que me ama se tu não me obedece. Se tu me ama, tu vai obedecer a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós, eu e o Pai, viremos e faremos morada nele. O Espírito Santo. Foi o que aconteceu lá no livro de Atos, posterior a esse movimento aqui de João. Verso 24, para não deixar dúvida. Ele fala a mesma coisa do jeito contrário. João 14, 24. Falando a mesma verdade, só que agora usando o inverso, em vez da afirmação, a negação. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essa figura de linguagem, quando eu falo uma coisa afirmativa, e depois eu repito a mesma coisa falando na negativa, é uma ênfase. É uma vontade de que você não tenha margem para achar que é diferente. Não cabe interpretação. Aquele que não me ama, não obedece. Não cessa de ler, de meditar as palavras desse livro. Jesus fala a mesma coisa. Não tem como você dizer que é crente, que entrou nesse trem, que está indo para o céu, se você não conhece a palavra e nem as obedece. Por isso que no João 14, 24 ele conclui: estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, como homem, são do meu Pai, que me enviou. Então Jesus ele se coloca como um de nós. Ele fala: eu estou falando o que eu ouvi do meu Pai. Ele falou, eu estou falando e eu vou viver. E assim como eu faço, façais vós também. O Pai está falando, vai ouvir, vai falar repetindo e depois vai viver. É a mesma coisa. O Antigo e o Novo Testamento se fundem numa só verdade. Quem está no trem que vai chegar no céu precisa entender que a palavra de Deus é parada obrigatória. Posso ouvir um amém, querido? Amém. Às vezes a gente quer pegar o trem direto, né? Tem um trem parador. Já passaram por isso? Já pegaram isso? Já, né?
Tem um trem que sai da onde para onde, da Central para Deodoro. Aí tem o direto e tem o parador. Mas mesmo o direto faz algumas paradas. É direto porque não vai parar tudo o tempo todo, em tudo quanto é canto. Mas ele vai parar algumas paradas chaves. Paradas específicas. Paradas mais importantes, onde vai sair um monte de coisa de dentro daquele trem. E vai entrar um monte de coisa. Uma dessas paradas é o entendimento de que você precisa aprender de Deus. Através da palavra de Deus. Você pode dizer, eu aprendi, mas não quero obedecer. Ok, você está desobedecendo. Isso reflete a falta de amor que você tem no teu coração. Você tem direito de não amar, né? Eu fico imaginando aqui, se eu perguntasse para alguns irmãos presentes, você ama o Flamengo? O que eles diriam para mim? Você tem direito de não amar nem admirar, né? Você tem esse direito de não admirar o melhor time do Brasil. Mas ao Senhor, você se sentiria bem de dizer para Deus, Deus, não te amo não. Jesus, não te amo não. Você se sentiria bem? Então, quando a Bíblia, ela vai, tanto em Josué quanto aqui em João, nos confrontar, dizendo, olha, aquele que me ama é aquele que ouve e obedece às minhas palavras. Aquele que diz que me ama, mas não obedece, não me ama não. Aquele que não me ama, ele não vai obedecer mesmo. Então, o ponto de referência que eu sei se eu amo ao Senhor ou não, é obedecer a palavra. Como é que eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Dá ruim. Foi o caso de Davi. Ele estava lá querendo pegar a arca, vamos trazer a arca de volta, e faz de que jeito? Eu não sei como é que tem que fazer, vou dar meu jeito para fazer do meu jeito. Eu quero as coisas, vou dar meu jeito para fazer as coisas. Eu estou precisando comprar um celular, vou dar meu jeito, vou fazer um assalto aqui, ou 2 é o suficiente. Aí já tenho dinheiro para pegar o meu celular. Não, eu estou precisando resolver um problema e tem que ser de carro. Eu estou sem carro, eu vou pegar um carro emprestado aqui, mesmo que a pessoa não saiba, eu vou dar uma furtadinha, depois eu deixo o carro por aí. Esse é o raciocínio de muita gente. Muita gente pensa assim, igual eu estou falando. Para alguns isso é loucura, né? Para outros não. Para outros é assim que funciona. Então, às vezes, a gente coloca um tipo de gente que pensa assim na categoria daqueles que estão à margem. E os chamamos de marginais. E a gente faz a mesma coisa com a Bíblia. Com relação à palavra de Deus. A gente faz o que a gente quer fazer do nosso jeito e a gente ignora, porque eu quero, na verdade, resolver o meu problema. Enquanto pastor, acredito que vocês também já passaram por isso, gente que vem procurando uma solução, uma bênção, não encontra aqui, vai ali no Jorei, receber um passe, sei lá o nome que se dá naquilo, aí vai na outra religião, de matriz africana, que agora tem que se estudar história da África, mas o que se estuda, na verdade, é religião dentro das faculdades. Isso precisa mudar. E aí a pessoa vai lá para a religião de matriz africana. Por quê? Porque não importa quem dá. Ela quer receber. E aí você vem para a igreja, entrou nesse trem, eu quero ir para o céu. E aí você tem que parar na estação. Olha, eu quero receber, eu preciso receber, eu tenho necessidade. Realmente é algo importante para mim. Mas não pode ser de qualquer jeito. Se for de qualquer jeito, vai dar ruim. Usar vai morrer. Eu vou ficar desgostoso. Não vai ser do jeito que eu imaginaria que fosse. Então, até para eu entender a maneira que Deus abençoa, não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. E eu só vou saber isso se eu estudar a palavra do Senhor. Sabe, queridos, você tem muita facilidade de maratonar séries, e muita facilidade de maratonar séries, e muita dificuldade de ler a palavra. Por quê? Porque é uma batalha no mundo espiritual. De ontem para hoje eu tive um sonho muito interessante. A Bíblia fala que os jovens sonharão, não é isso? Não é? Os jovens sonharão, né? Os velhos terão visões, não é isso não? Mas a Bíblia eu boto do meu jeito, pode ser assim? Não? Então isso quer dizer alguma coisa, né? Se são os velhos que sonharão, misericórdia. Chegou o tempo. Mas eu tive um sonho de ontem para hoje muito interessante. Em algum momento do meu sonho, Satanás estava incorporado numa vida de uma pessoa, ela estava do meu lado. E eu estava repreendendo aquela pessoa, repreendendo aquele demônio. E naquele demônio que eu repreendia, eu não sei onde eu estava, eu não sei quem era, eu não tenho a noção da lógica consciente dos detalhes, mas eu sei o que eu vi.
E naquele lugar que eu estava, Satanás ele vinha e eu me afastava e repreendia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí daqui a pouco tinha uma porta e aí Satanás deixava aquela pessoa e ficava aquele demônio solto. E eu via aquele demônio solto e eu então entrava numa porta e daqui a pouco aquela porta fechava sem mãos. Plá! E quando aquela porta fechava sem mãos, eu estava protegido daquele demônio que ele não ia mais me perturbar. E teve uma música que a gente cantou aqui hoje, que foi muito interessante, né? Que falava exatamente isso, que Jesus é a porta que me livrou meu ser. E eu falei, uau! A gente não canta essa música na igreja todo dia. Aí eu falei, então, Deus está nesse negócio, mas eu só conheço o que eu sonhei, para não ficar místico, maluco, vendo, né? Orelha em cabeça de... Tem um ditado aí que fala, Arnô que conhece... ele conhece, o cara é meu assessor para essa coisa, né? Orelha em cabeça de sapo? De tigre? Entendeu? Chifre em cabeça de cavalo. A gente não vai ficar imaginando coisas, surtando nessa coisa mística de uma espiritualidade daquela que até toca um teclado e faz... né? Você só vai ser uma pessoa que vai entender um misticismo santo, que trata com o sobrenatural, mas de forma bíblica, se você tiver ensino. Senão você vai sonhar, vai ficar com medo, vai ficar chateado, vai ficar preocupado, vai ficar místico, vai ficar desesperado, apavorado, assustado, vai ficar impressionado. Deus não usa impressões para falar conosco. Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus da palavra, Deus não deixa dúvida, o que Ele fala e se cumpre. Mas eu só vou entender a minha vida e o meu relacionamento com Deus se eu parar na estação do discipulado. Senão eu vou viver o tempo todo imaginando coisas. Imaginando como é que Deus faz. Imaginando como é que Deus pensa. Imaginando o que Deus está querendo dizer com aquilo. E aí você vai especular, irmão. A vida com Deus não é bolsa de valores. A vida com Deus não é subjetiva. A vida com Deus é uma vida sim, sim, não, não. É uma vida óbvia e lógica. Então eu sei o que eu sonhei. Por quê? Porque a partir da revelação do que a palavra me ensina, eu sei me posicionar. Jesus é a porta. E Ele não vai deixar ninguém entrar no lugar onde eu estou. Ele é a porta. Ele vai fechar e seguro, guardado, protegido no meu lugar. O maligno não permanece me tocando. É desse jeito. Então eu preciso parar na estação do ensino, do discipulado, do aprendizado, para saber disso. Então, entenda, eu preciso conhecer o que diz a palavra, observar, seguir, andar em conformidade. Isso representa o meu amor. E essa palavra que eu aprendo, ela vai me ensinar coisas, para eu não fazer as coisas que eu quero fazer do meu jeito, para eu não fazer as coisas que eu preciso fazer do meu jeito, para eu não fazer as coisas que eu acho que são importantes que eu faça do meu jeito, para eu não chegar nos lugares onde eu quero chegar do meu jeito. Vocês lembram da queda do avião daquele time de futebol lá do Rio Grande do Sul? Lá a Laiane falaria diferente. Chapecoense. Não mais. Não mais. Passou. Chapecoense. Ora. Chapecoense. Sabe por que o avião caiu? Porque não dava para ele fazer o voo sem uma parada para reabastecer. Então você pode estar com a maior vontade de chegar no céu. Você tem vontade de chegar no céu, querido? Mas você não vai chegar só porque você tem vontade, não. Você quer chegar no céu, querido? Você quer chegar no céu? Você quer ir ao céu? Amém, querido? Amém. Mas você não vai chegar lá só porque você quer, não. Quem vai te levar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te conduz para o destino final da sua vida, para a estação final. E se você não parar para entrar coisas na sua vida, como um avião da Chapecoense deveria ter parado, para abastecer, você vai chegar até pertinho, vai faltar um pouquinho à toa, mas vai bater no morro, e vai explodir, e vai morrer gente. Foi o que aconteceu com Davi naquela experiência do retorno da arca. Então, eu preciso entender que existem algumas estações. Aqui na nossa igreja, diante da direção do Senhor, que é uma coisa que eu aprendi em outra igreja, e que a gente trouxe para cá já há muitos anos. A gente tem algumas estações, a gente até fala que é o CADES,
que é um acróstico, ou seja, pega as primeiras letras para poder nos ajudar a lembrar, a memorizar quais são as estações que eu tenho que parar. Então é C de comunhão, A de adoração, D de discipulado, E de evangelismo e S de serviço ou ministério. Então na comunhão, veja o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25. São as paradas obrigatórias para os membros da MIPAV, ou para você que está aqui. Porque se você não der essa parada, pode ser que você não chegue. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, está escrito: e consideremos uns aos outros. Consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, pelo contrário, procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, com D maiúsculo. Eu preciso encorajar, vai para a igreja, porque a estação final está chegando. É isso que o texto está falando. Dá uma parada na igreja. Então por que você vem na igreja domingo? Vem na igreja quarta? Vem na igreja sábado? Você tem que dar essa parada para você poder chegar lá. Entende? Então são paradas na nossa vida. Então quando a gente está entendendo o que Deus falou lá em Gênesis, que sempre haverá estações, em verão e inverno, a gente entende que como povo de Israel saiu do deserto, ele tinha que chegar lá em Canaã, mas ele precisou fazer paradas, e a nuvem quando parava, o povo tinha que parar, e a nuvem quando andava, o povo tinha que andar, e quando faz diferente disso, dá ruim. Então, a comunhão é uma estação que nos implica em estarmos na igreja. A adoração, João capítulo 4, versículo 24. Você sabe esse texto de cabeça, né? Mas vem a hora, e essa hora já chegou. João capítulo 4, versículo 24. Você que leu João 4 vezes outro dia. João 4, 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração, que está escrita aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 24, fala de uma parada obrigatória. Assim como a comunhão eu tenho que ir para a igreja, assim também eu tenho que ter adoração. Por que a gente tem na igreja momentos de adoração? Através do louvor. Momentos de adoração, através dos dízimos e ofertas. Momentos de adoração, através de testemunhos. Momentos de adoração, através dos avisos e das atividades da igreja. Para que nós temos isso? Porque a igreja é uma parada obrigatória e a adoração é outra. Deus nos chama para sermos adoradores. E a gente entende que esse é um treinamento de Deus para a nossa vida. Ele é adorado, nós somos adoradores. Ele é Deus, nós somos servos. Ele é dono, nós somos subordinados a Ele. É desse jeito que funciona. Então, adoradores reconhecem quem é Deus. Agora eu vou pular o D do discipulado, que eu vou ler daqui a pouco. Eu vou falar do evangelismo. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, eu estou falando do CADES, das estações obrigatórias, que é a estratégia da MIPAV para te levar para o céu. Marcos 16, 15, ide por todo mundo. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Diego estava conversando comigo, que ele estava em Resende na sexta-feira, e estava lá num trabalho, e depois do trabalho teve aquele bate-papo, e ficaram na mesa batendo papo, daqui a pouco era 3 horas da manhã. E ele estava falando de Deus, das coisas de Deus, da vida com Deus, das verdades de Deus, talvez ouvindo coisas que nem eram tão agradáveis de ouvir, né? Mas ainda assim, se posicionando como um servo de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você fala do evangelho. E o evangelho, querido, o evangelho não é dar uma coisa para alguém que precisa. O evangelho não é uma ação social de dar alimento para quem tem fome.
O evangelho é você declarar: existe um céu e um inferno, e existe uma proclamação do evangelho, do reino de Deus. O reino de Deus vai se estabelecer, e para que você possa participar desse reino, entrar nesse lugar, você precisa confessar Jesus Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Então, onde você for, o que você estiver fazendo, enquanto você estiver indo pelo mundo, vai e prega o evangelho. Então o evangelismo não é uma coisa de dentro da igreja, mas é para fora. Mas vai quem quer. Nós temos o nosso ministério de evangelismo, amém, irmão Kelson? Aleluia. Tem as nossas saídas, as nossas convocações, todo mundo sabe. Agora você vai se quer, se não quer não vai. Você está trabalhando, está lá cheio de preocupação, respondendo e-mail, atendendo o chefe, preocupado com um monte de coisa. Tem que pregar o evangelho, tu já sabe. Tu não prega se não quiser. Está lá, né? Na cozinha, fazendo, atendendo, recebendo, pagando. Tem que pregar o evangelho. É assim que funciona. Então, vão, enquanto forem pelo mundo, pregam o evangelho. Ainda em Marcos, que fica mais prático para você ler. Eu peguei alguns textos, mas tem muitos textos que falam sobre essas estações que nós estamos citando. Marcos capítulo 10, verso 42, está escrito, Marcos 10, 42. Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam sobre elas. E as pessoas importantes exercem poder sobre essas nações. Verso 43. Não será assim entre vocês. Eu fico apavorado quando eu vejo a igreja seguindo o verso 42. Um monte. Porque o verso 43 diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Eu até mudei a vírgula de lugar para dar mais ênfase. Quem quiser ser importante entre vocês deve ser servo. Então perceba que o serviço é uma estação que é a orientação de Deus. Então eu tenho o C da comunhão, que nós falamos sobre motivar a estar na igreja. O A de adoração, nós somos adoradores que devemos adorar em espírito e verdade. O E de evangelismo, indo por todo mundo pregando o evangelho. Agora o S de serviço, por quê? Porque eu não quero título, não quero cargo, não quero ser o bambambam importante. Eu quero servir a Deus, eu quero servir pessoas. Eu quero atender a necessidade de alguém, fazendo bem para ela. E quem vai cuidar de mim? Deus. Deus, porque se eu tentar cuidar de mim, eu vou cuidar do jeito errado e por fim eu vou ficar decepcionado. Claro, porque toda desilusão antecede primeiro uma ilusão. Então, aí tem o discipulado, que é a estação de hoje. E nessa introdução enorme eu quero ler contigo Mateus, capítulo 28, versos 18 até o verso 20. Mateus 28, 18 a 20, que diz assim, discipulado, Mateus 28, 18 a 20. Portanto, enquanto vocês estão indo por todo o mundo, enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, vão e façam discípulos de tudo quanto é lugar, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu fico pensando se esse estarei sempre com vocês até o fim dos tempos não está condicionado a ensinar o que primeiro você aprendeu e ensinar o outro a obedecer, porque queremos Deus, mas não queremos obedecer a Deus. Não tem jeito, aquele que não obedece às palavras do Senhor, não ama o Senhor. Tem muita gente que ama a si mesmo e está dentro da igreja para atingir, né, o abraço da sua própria... Tem uma expressão muito legal que a gente vê na Bíblia, né? A Bíblia ela é muito interessante porque ela nos joga em alguns momentos de muita loucura. A Bíblia fala que eu devo amar ao próximo assim como eu amo a mim mesmo. Então você deve amar a si mesmo, amém, querido? Mas a Bíblia também fala que aquele que amar a sua vida a perderá, e aquele que odiar a sua vida, esse a ganhará. Então você tem que amar a si mesmo, mas tem que odiar a sua vida. O problema é que a gente coloca o amor a nós mesmos na vida. E a vida precisa de dinheiro, a vida precisa de saúde, a vida precisa de carro, a vida precisa de coisas. Então quando você coloca
o amor a si mesmo, no sentido de amar a vida, aí você não consegue amar a você mesmo. Vai ficar o tempo todo devendo. Vai ficar o tempo todo faltando alguma coisa para você se amar, se admirar. Então a gente tem que aprender o que é um discípulo. Porque é uma parada obrigatória. Você quer ser discípulo? Talvez você não queira. Ontem eu estava lá num debate à tarde. Ontem meu dia foi legal. O Márcio me acompanhou. E quando deu 7h15, a mulher do Márcio me pergunta: meu marido está contigo? Eu roubei, né? Ele ficou comigo o dia inteiro. E uma das coisas que foi falada lá no debate que eu fui é o que é ser discípulo. Você sabe o que é ser um discípulo? Então o que é um discípulo? Discípulo é um aluno. Um aluno aprende. Abre comigo Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Está escrito, Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, Jesus disse isso aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, e quando Jesus diz isso aos seus discípulos, já subentende que discípulo é o que acompanha Jesus. Eu não tenho como ser discípulo se eu não acompanho Jesus. Quem você acompanha durante a tua semana, na tua vida? Que lugares você frequenta? Com quem você anda? Já dizia a vovó Adelina: me dizes com quem andas, que eu te direi quem és. Então perceba que se Jesus vira para os seus discípulos e fala, Jesus vira e diz para os seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, essa pessoa vai ter que fazer o quê? Vai ter que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Então um discípulo é alguém que nega a si mesmo, e negar a si mesmo é negar a vida. Então você tem que aprender, na estação do discipulado, que negar a vida não é ruim para você. Mas o mundo diz que é bom. Mas a Bíblia diz que não é. Você tem que aprender por que é bom negar a vida. Você tem que aprender qual é o mistério daquilo que Jesus fala, que você deve tomar a sua cruz. Porque a cruz é boa. O mundo não quer cruz. Quantas publicações você vê na internet, no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, no perfil, ou em qualquer coisa, falando das tragédias, falando das desgraças, falando das perdas, falando das coisas ruins da vida. Bom, se bem que eu já estou vendo, tá? Essa semana eu estava vendo um vídeo que a Giovana me mostrou, de uma noiva, e a noiva estava... Irmãos, é uma doença mental absurda, porque a noiva estava, no dia do casamento dela, dentro do carro de noiva, fazendo uma live, fazendo aquele vídeo curto que se posta. Qual é o nome disso? É isso aí, tá? Fazendo isso aí, rios. É pra gente rir. A pessoa está no casamento, com vestido de noiva, toda maquiada, dentro do carro, fazendo um rios para os outros. Ela não está vivendo para si mesma. Ela perdeu a sua identidade, ela não curte aquele momento. Ela quer vender um produto, e o produto é a vida dela. Aí ela pega, está filmando a si mesma, e ela fala: olha, eu queria muito que meu casamento fosse do lado de fora. Ela está com uma referência religiosa nas mãos. E aí eu queria muito, e aí eu fiz as minhas solicitações, e aí de repente parou de chover. Aí eu fiquei muito feliz. Aí entrou os padrinhos, entrou todo mundo, entrou o noivo. Agora, na hora que eu vou entrar, aí mostra: olha o temporal que está fazendo lá fora. Aí eu falo: o que leva uma pessoa... Não, eu sou normal, uma mulher daquela não é. Então eu preciso aprender o que é ser normal nessa vida. Eu preciso aprender do Senhor qual o caminho normal, o que é negar e o que é aceitar. Ela está negando o prazer da sua vida, eu esbarrei aqui, né? Ela está negando o prazer da sua vida, ela está estragando a sua vida, gravando um vídeo para poder ganhar seguidores, ganhar like, ganhar dinheiro no dia do casamento. Ela está se prostituindo, vituperando o seu prazer de vida. Ela está matando o prazer da vida dela, em nome de um outro prazer que ela considera importante, mostrar para os outros como é a vida dela. Então eu preciso aprender qual é a minha vida. E ela estava lá chorando, porque ela fez questão, estava chovendo, ela não sabia o que fazer, falando de desgraça.
Mas a intenção dela falar desgraça era, de fato, se beneficiar com aquilo. E eu estou falando o seguinte, quantos de vocês veem movimentos na internet de que são intencionalmente posicionados numa postagem para abrir o coração, dizer que se deu mal na vida e que está precisando de uma solução, está precisando de uma resposta, está precisando de uma ajuda? Na internet eles não querem seguir. Na internet eles querem discípulos, seguidores. Então hoje Jesus, ele está competindo com o teu TikTok, está competindo com o teu YouTube, está competindo com o teu WhatsApp, está competindo com o teu celular, porque o teu celular quer que você siga eles. E uma das coisas que foi falada ontem lá nesse debate, que era o conflito geracional, era essa ideia, né, que você vira para um jovem e ele fala, já sei. Aí você fala, tá, mas quem te ensinou? Não sei, eu sei que eu sei. Mas você não aprendeu aonde? Você já sabe? Já sei. Mas quem te ensinou? No final das contas, aprendeu aqui por um mulambento, uma pessoa doida igual a essa, que está ensinando para a noiva o que a noiva tem que ser, está ensinando para a jovem como é que tem que ser a vida sexual, está ensinando como é que tem que ser a aparência física, está ensinando o que é moda, está ensinando qual a cor do cabelo que tem que pintar. Ah, para com isso. A gente tem que entender que se nós não pararmos na estação do discipulado que é proposto pelo Senhor, alguém vai querer te ensinar, porque alguém vai querer que você siga aquela pessoa. Você prefere seguir quem? Tudo bem, se você prefere seguir a internet, vou usar uma gíria velha, tá? Da nossa idade, Ludmila, vai que é tua, Tafarel. Tenta a sorte. Quando quebra a cara, se arrepender e ficar cheio de marca na vida, cheio de cicatriz, destruído, com a vida arrebentada, aí bate a porta do Senhor, que Ele abrirá, você entrará, sairá e achará pastagens. Mas cuidado que de repente numa dessa tu vai e é só um caminho de ida. Fechou-se a porta. Então perceba que na estação do discipulado eu tenho que tomar a minha cruz. Irmãos, ninguém quer sofrer, ninguém quer falar de sofrimento. E tem muito crente que está vindo na igreja, mas na verdade está seguindo o telefone celular. Você está vendo o celular enquanto eu estou falando agora contigo? Você está olhando? Já viu o celular? Quem nunca pegou o celular durante um culto para dar uma olhadinha, alguma coisa rapidinho? Eu faço isso. Às vezes eu estou no culto aqui, eu tenho que ver, porque eu não sei se é alguma emergência, alguma coisa que está acontecendo. Não é isso? Então o celular quer que você o siga. Não o celular, mas alguém que está lá falando alguma coisa. Jesus também. Quem você escolhe? Então, tem uma musiquinha de criança, que é bom para a gente cantar no Ministério Infantil, que diz o seguinte, ó. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? Lembram disso? Não lembra? Ah, vocês têm que ser mais criança. Tá me chamando de velho, eu tô te vendo. Tu tá me chamando de velho. Dá um jeito nele, Rosângela. Ele tá me chamando de velho, Rosângela. Deixa não. Sabe, meus amados, você tem que escolher qual... Por isso que é o nosso lugar. É o meu lugar. E esse tema é um tema de posicionamento. A quem você quer seguir? Quer seguir ao fulano de tal? Quer seguir a cicrana? Quer seguir a Beltrano? Eu quero seguir a Jesus Cristo. Ele é que é o meu Senhor. É Ele que vai dizer para mim o que está na moda. É Ele que vai dizer para mim como é que é o padrão da minha vida. É Ele que vai dizer para mim qual é o meu lifestyle. É o Senhor. Agora, se eu não busco no Senhor, se eu não dou essa parada nesse discipulado, quem vai me ensinar? Quem vai me ensinar vai ser meu colega de trabalho. Quem vai me ensinar vai ser o TikTok. De alguém lá do outro país, de outra cultura, de outro movimento, com outro espírito endemoniado. Que está possuindo aquela pessoa e quer me possuir. Eu não. Eu já aprendi que demônios ocupam vidas e Espírito Santo ocupa a vida. E eu quero ser a ocupação do Espírito Santo de Deus. Então não é qualquer espírito que eu vou deixar entrar na minha vida. Não vou. E eu não consigo ir contra. Então eu preciso me resguardar, me proteger, me esconder no aprisco, para que Jesus feche a porta e eu fique protegido contra o Senhor. A cruz é um lugar de morte, não é? Mas a Bíblia fala que a cruz é boa. Mas ninguém quer sofrer, ninguém quer perder a vida. Mas já parou para pensar?
A cruz é Deus dizendo a você: eu te amo. É o próprio Deus dizendo para você: eu te amo, eu estou morrendo por você. A cruz é Jesus Cristo, o Filho de Deus, dizendo para o Pai: eu não sei por que você me desamparou, mas eu te amo. Faça a tua vontade. Eu te amo. Eu vou até o fim naquilo que eu tenho que fazer, porque eu te amo, Pai. A cruz é um lugar de amor. Então, aquele que me ama, toma a sua própria cruz. Se você não toma a sua cruz, não ama Jesus. Se você não ama Jesus, você está fora do teu lugar. E eu quero chamar você: volta para o teu lugar, volta para casa, volta para o teu lugar. O teu lugar não é segundo o mundo diz, o teu lugar é segundo a palavra de Deus diz. Você precisa aprender isso. Você tem que parar no discipulado, tem que frequentar a escola dominical, tem que vir a culto, tem que ler a palavra. E cuidado, porque Satanás está fazendo a mesma coisa que ele fez na época das cartas de Paulo, com a igreja de Colossos, com a igreja de Filipos. Mesma coisa, está disseminando um monte de ideia errada para você crer errado. Por isso que eu ensino a você, o que eu falo, confere com a Bíblia, vê se está certo. E entenda que somente pessoas espirituais vão discernir verdades espirituais. Para você entender que o que está sendo falado é certo ou errado, tem que estar no mesmo espírito, tem que buscar o mesmo Deus, tem que consagrar a tua vida. Senão você vai ficar o tempo todo ouvindo, desconfiando. Aí você vai sair, você vai embora. Você vai ficar aqui por alguma conveniência, por algum interesse, porque alguém que está aqui te ama, porque você gosta de alguém que está aqui, porque você come bem na igreja. Igreja é lugar de comida boa, irmão. Tem uma programação para fazer domingo, porque domingo, né, o lugar onde você costuma ir, fazer as bobagens, falar as besteiras, estar com os amigos endemoniados não está funcionando, então tu vai na igreja, só para matar o teu tempo. Já que não tem mais corrida de Fórmula 1, no domingo de manhã, ainda tem? Então esse exemplo não dá. Já que não tem mais, sei lá, o que você gostava de fazer, Globo Rural, ainda tem isso, não? Meu pai do céu, eu não sei o que não tem, porque eu não vejo. Mas você vai para a igreja. A igreja não pode ser um substituto sagrado na tua vida. A igreja não pode ser um tapa-buracos. A igreja não pode ser alguma coisa que te faz parte numa prateleira que você pega e coloca para dentro. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender o significado da cruz. A cruz é o nosso lugar. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Diz assim, Lucas 14, 27, está escrito: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que é discípulo? É aquele que ouve a palavra, medita na palavra, fica pensando nela. É aquele que fala da palavra. A gente fala de tanta coisa, né? Fala mal do Vasco, que é fácil, fala mal dos outros, fala mal do governo, fala mal, né? Até você fala mal de você mesmo. Um fala mal do outro assim na cara, outro fala mal do outro pelas costas. A gente gosta de falar. Por que não fala da palavra? Eu quero dizer para você que é uma boa ideia de Deus que você comece a falar da palavra de Deus. Então você ouve, medita, fala, pratica, se torna discípulo. Simples assim. E aí o que acontece? A vida acontece. A vida acontece. Todos nós queremos vida. E Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o Senhor quer que você tenha vida e a tenha em abundância. Não é pouca coisa não, Ele quer te dar muito. Então perceba que esse é o caminho que o Senhor escolheu para te dar. O que é um discípulo? É aquele que toma a sua cruz e segue a Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Quando Paulo escreve lá para a igreja, que está lá em Filipenses, no finalzinho, capítulo 4, versículo 9, no último capítulo, ele diz o seguinte, Filipenses 4, 9, Filipenses capítulo 4, versículo 9, está escrito: ponham em prática tudo
o que vocês aprenderam, primeiro verbo, receberam, segundo verbo, ouviram, terceiro verbo, e viram, quarto verbo, em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então perceba que o discípulo é aquele que, dois pontos atravessando a outra linha, é muito fácil de entender, põe em prática. Põe em prática. Põe em prática. Então vamos acrescentar? Eu ouço, eu medito, eu falo e ponho em prática. Aí eu sou discípulo. E o discípulo vai sentar na mesa do Senhor. O discípulo vai ser cuidado pelo Senhor. O discípulo vai ser protegido pelo Senhor. O discípulo vai receber a provisão que vem do Senhor. O discípulo vai ter a cura que vem do Senhor. O discípulo vai ser, de alguma forma, protegido, livre, guardado de todo o mal pelo Senhor. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar em prática. Ou seja, você tem que aprender para colocar em prática. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20, está escrito: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa palavra que parece distante, subjetiva e complicada de entender, ela é uma palavra que significa, a hora que você coloca em prática o que o Senhor ensinou, Jesus já está vivendo na sua vida. E Jesus é Deus. A hora que você coloca em prática o que Jesus falar para você, você vai ter vida, irmãos. Eu espero não estar te ofendendo com essa mensagem. Eu espero não estar te aborrecendo com essa palavra. Eu espero não estar de alguma forma causando em você algum tipo de tristeza que te ofende quando você ouve essa palavra. Porque você entrou nesse trem, amém, querido? Você quer ir para o céu, amém? Você está querendo chegar no céu, aleluia? Você entrou na igreja para esse objetivo, chegar na estação final? Lembra que na estação tem gente que entra, mas na estação também tem gente que sai? Como é que você faz para ficar? Você já passou pela experiência de tentar entrar num trem e a multidão te empurrou para o lado de fora? Já aconteceu? O que já aconteceu? Levante a mão. Uau! Eita! Sério mesmo? Levante a mão aí, uma pesquisa. Quase todo mundo. Peraí, eu vou repetir a palavra. Não é que tu tentou entrar e estava muito cheio, não. Mas tu entrou, forçou, e a multidão se movimentou e você saiu para fora e você queria ir para lá, mas você está vindo para cá. Já aconteceu isso com quem? Levante a mão. Estou escandalizado. Meu pai, Jesus. Eu me lembro uma vez que eu fui no Maracanã, estava todo mundo invadindo, eu estava na torcida, né? Eu não vou dizer qual a torcida para não ofender outros irmãos aqui que não têm essa experiência, mas eu estava lá na torcida, foi há muitos anos atrás, né? E aí eu sei falar da escalação, tá? Era Zico, Tita, né? Paulo Moser, ok? Estava lá no Maracanã, irmãos. Aí eu estava lá, eu não queria invadir, mas a torcida atrás de mim, empurrando. Eis que daqui a pouco o que eu faço? Eu caio no chão. E é aquela multidão. Eu tomei 2, 3 pisadas, alguém que eu não sei quem, mas do tamanho do Kellyson, me puxou pela mão e me colocou de pé e falou: invade também, porque tu não vai conseguir parar a multidão. Aí eu falei, Eu nunca me esqueci disso. Eu fiz o que eu não queria fazer, estava no lugar onde eu não deveria estar. Tem coisas que se a gente não vigiar, vão tirar a gente do trem que está levando a gente para o céu. Eu entrei nessa, eu sou crente. Eu entrei nessa, eu quero ir para o céu. Mas tem movimentos que se eu não disser, olha, aqui eu não vou me envolver com esse tipo de gente. Não vou me envolver com esse tipo de crente. Não vou. Esse tipo de crente não dá para mim. Não quero. Sabe por quê? Porque esse tipo de crente, ele não vai me botar sentado no meu lugar confortável, ouvindo uma música, ar-condicionado e curtindo meu celular. Esse tipo de crente vai me fazer sair do lugar onde eu tenho que ficar. Esse tipo de crente vai me levar para fora da estação. Esse tipo de crente vai me tirar do meu trem. Eu não quero, não. Né? Tem uma música também antiga, já que vocês querem rir de mim, que ela diz o seguinte: ó, essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio... Aí todo mundo sabe.
fica de lado, deixa eu passar. Então a gente precisa entender que na nossa caminhada com Deus, como usar. Se eu tento ajudar quem está fazendo coisa errada, quem morre sou eu. E na minha caminhada com Deus, nesse barco, nessa estação, que todo mundo, né, entra e sai, se eu não tomar cuidado nessa parada, vão querer me botar para fora. Fica de lado. Tem gente que é crente, que está no mesmo trem, mas eu não vou sentar do lado não. Porque vai me atrapalhar no projeto que Deus tem na minha vida, vai atrapalhar no caminho que Deus tem para a minha vida. Então siga com o seu caminho, deixa eu passar. A jornada é muito grande. Jesus vai me ajudar. E eu vou chegar no céu. Então a gente precisa entender isso, que o discipulado eu preciso aprender que pastor cuida de ovelha e pastor bota para fora quem é lobo. Em um determinado momento Pedro falou para Jesus: tu és o Filho de Deus, ovelha. Não foi nem carne nem sangue que te revelou. No momento seguinte, Pedro vira para Jesus e fala: nunca isso vai te acontecer. Aí Jesus falou o que para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, lobo. Ovelha, a gente elogia e cuida. Lobo, a gente dá uma palavra de ordem e bota para correr. E se correr, correu. Não tem o que fazer. Antigamente o pessoal falava: o bom pastor larga 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Tudo bem, irmãos, mas não se trata de se perder. Se trata de gente que sabe o caminho onde tem que ir e deliberadamente escolhe ir pelo caminho contrário. Pastor não tem que buscar gente que está escolhendo o caminho contrário. Tu escolheu! Tu escolheu o TikTok, tu escolheu o YouTube, tu escolheu a vizinha, tu escolheu o colega do trabalho, tu não escolheu aprender com a palavra do Senhor. Ainda que o Senhor diga: eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim para encontrar descanso para as vossas almas. Mas a tua alma aflita, a tua alma cansada, ela precisa de um Rivotril, uma coisa forte que faça efeito imediato. Então tu quer o teu amigo, tu quer o teu colega, tu quer 15 segundos, tu vai aprender a palavra de Deus para a tua vida em 15 segundos, vai aprender como se comportar em 15 segundos, vai aprender o que fazer em 15 segundos, vai aprender errado, vai fazer errado, vai tropeçar no meio do caminho, e quem tentar te ajudar ainda vai se arrebentar. Então presta atenção, o discipulado é uma estação fundamental para a sua vida. Aprender do Senhor, aprender do Senhor, aprender do Senhor. Você pode estar na igreja 200 anos e pode não aprender nada, porque você tem que ouvir, meditar, falar e praticar. Isso é aprender do Senhor. Sabe para que eu estou dando essa palavra para você? Para que você possa chegar lá, no lugar que Deus preparou para você. Sabe para que tem um discipulado na igreja? Discipulado das mulheres, discipulado dos jovens e adolescentes, discipulado dos homens. As palavras que são pregadas na igreja, e a gente valoriza aqui o nosso ministério, é o ministério da palavra da verdade. Não é para você se chatear, mas também não é uma palavra para você ficar aqui refastelado dizendo: boa a sua palavra. Eu agradeço o carinho dos irmãos, carinho mesmo, amor, mas é para que você possa entender que é um propósito de Deus, para que você chegue lá no céu. O céu é o teu lugar, e para você chegar lá, você vai ter que ter cuidado com as paradas da sua vida. A parada que Deus, ou a estação que Deus propõe para você, é a estação do aprendizado das coisas de Deus. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E para encerrar essa palavra, vamos nos colocar de pé, e a gente vai ter um tempo de canção, ou vamos ter uma oração, canção. Pastor Lúcio vai vir aqui, e nessa canção a gente vai orar, e depois Pastor Lúcio vai seguir com o fluxo aqui. Não vai ser um momento de louvor não, mas eu só queria que cantasse nessa oração. Mas eu quero que você ore. Antes de orar, leia Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias fica antes de Joel. Capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Que diz assim: conheçamos o Senhor. Aleluia. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo.
Por isso que a igreja tem a estação do discipulado. Por isso que está sendo pregada a importância de você parar nesse caminho que você quer chegar no céu. Parar na estação, tem que aprender. Sabe, irmãos, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos. É esforço conhecer o Senhor. É esforço acordar mais cedo para vir na escola dominical. É esforço vir na igreja domingo de manhã. É esforço para alguns muito pior, vir na igreja domingo de manhã e domingo de noite. É esforço, gasta teu dinheiro, gasta teu carro, gasta teu tempo. É esforço conhecer o Senhor, pegar a Bíblia, estudar a Bíblia. É esforço, mas o conselho de Deus para aqueles que querem chegar no céu: conheça o Senhor e esforce-se por conhecê-lo. Conheça o Senhor e esforce-se por conhecê-lo. Para quê? Para que te vá bem. Josué capítulo 1. Não cesses de meditar nesse livro da lei, para que te vá bem em tudo o que fizerdes. Deus quer que você se dê bem na sua vida. Deus quer que você faça com que as coisas funcionem, se dê bem na tua história. Conheça o Senhor e esforce-se por conhecê-lo. Pastor Lúcio vem aqui orar. Os irmãos de louvor podem ministrar essa canção. Feche um pouco seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor.